Olá pessoal, no vídeo de hoje mais um Doutora Érica Responde. Eu trago para vocês as dúvidas de vocês, que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, também lá no meu Instagram, que eu vou trazer esses questionamentos de vocês para que sejam esclarecidos e essas informações tragam o melhor controle para a saúde de vocês. Vídeos todas terças e quintas às 18h30 com conteúdos relevantes sobre saúde. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição do meu site e também meus vídeos anteriores, com bastante conteúdo sobre saúde para vocês mudarem comportamento a partir de hoje, começando com a educação em saúde, a alfabetização em saúde, que é fundamental para a mudança comportamental. Além da minha página na Amazon, onde eu trago bastante conteúdo lá sobre produtos que podem impactar no dia a dia de vocês, como alguns suplementos, como aparelhos de pressão e até livros que vão impactar positivamente nessa mudança comportamental. Então vamos para as perguntas de hoje. O batimento cardíaco de um atleta geralmente é baixo? Então vamos entender por que os atletas têm batimentos cardíacos mais baixos. O nosso coração, grande função do nosso coração é bombear sangue para irrigar todo o nosso organismo. E ele faz isso de duas formas, contraindo forte e através dos batimentos, o número de batimentos que é a nossa frequência cardíaca. Quando a gente está em exercício, ele aumenta a força de contração e ele aumenta a velocidade que ele bate. Então ele começa a aumentar a frequência cardíaca. O indivíduo que é treinado, o atleta, conforme os treinamentos vão prosseguindo, conforme ele vai se adaptando ao exercício, o coração, o sistema cardiovascular vai ficando cada vez mais eficiente, sobretudo nos exercícios predominantemente aeróbicos, onde a gente pode incluir a corrida, o ciclismo, a natação, a dança também pode ser incluída, o remo. São exercícios que têm um componente predominantemente aeróbico. Isso força bastante o nosso sistema cardiovascular, as adaptações para que o coração fique mais eficiente. Com isso, a gente aumenta a força de contração do nosso coração. Fato que faz com que o nosso coração ele consiga contrair mais forte, sem precisar de tanta frequência cardíaca. Isso é bem ilustrado, por exemplo, com os corredores. Quando você nunca correu, você começa a correr, sua frequência cardíaca está lá em cima. Você vai insistindo, vai melhorando gradativamente mais seu condicionamento físico. E o que acontece? Você consegue correr, às vezes, na mesma velocidade que você iniciou, mas a sua frequência cardíaca não aumenta tanto, não exponencia tanto. E aí você começa a perceber que a corrida está ficando mais fácil, você está ficando mais confortável naquela intensidade. Isso está mostrando que seu coração está ficando mais eficiente. Você está ficando mais adaptado a tal intensidade de exercício. Por quê? Seu coração está conseguindo contrair mais forte sem precisar aumentar tanto a frequência cardíaca. Daí a adaptação secundária inerente ao exercício regular, a regularidade dos seus treinamentos. O coração fica mais eficiente, sua musculatura fica mais eficiente, conseguir captar esse oxigênio que está circulando. Então a gente começa a ter adaptações cardiovasculares, músculo-esqueléticas, mais mitocôndria, mais vascularização, melhor captação do músculo, do oxigênio que está circulando, dos nutrientes, coração contraindo mais forte. Consequentemente, essa frequência cardíaca vai reduzindo ao longo do tempo. Fato que leva com que a nossa frequência cardíaca de repouso vá reduzindo. Por quê? Quando a gente está em repouso, a demanda que o nosso organismo está exigindo é bem menor comparado quando a gente está fazendo exercício, algum esforço. Fato que nosso coração mais eficiente, ele também fica mais eficiente em repouso. Então ele consegue manter essa força de contração sem precisar de tanta frequência cardíaca, nossa frequência cardíaca de repouso vai ficando mais baixa. Isso é muito evidenciado nos atletas, porque eles têm frequências cardíacas de repouso mais baixas. Atletas em repouso podem bater em torno de 30, entre 30 e 40, tem até alguns atletas que batem menos, mas a gente tem que criar um alerta, mas no geral a frequência cardíaca de repouso fica mais baixa. Isso é uma ótima avaliação, inclusive para avaliar sinais iniciais de overtraining, por exemplo, que é uma sobrecarga, um excesso de treinamento, seu organismo está ficando esgotado.
Se você sabe sua frequência cardíaca de repouso, por exemplo, minha frequência cardíaca de repouso é em torno de 40. Eu estou sentindo mais cansado, mais prostrado, eu não estou rendendo tanto nos treinos e minha frequência cardíaca de repouso está ficando 45, 50. Ou seja, eu tive uma elevação da minha frequência cardíaca de repouso. Isso pode ser um sinal inicial que você está entrando num overtraining, que aumenta o risco de lesão, aumenta o risco de sobrecarga, e pode ser que nessa semana que você está percebendo que sua frequência cardíaca está mais baixa, você reduz o volume, a intensidade de treinamento, reforça o descanso, reforça a alimentação, para evitar que você seja surpreendido por um quadro de overtraining, porque a recuperação é mais lenta. Então, frequência cardíaca de repouso baixa no atleta é normal, é fisiológica e mostra que o seu coração está ficando eficiente. E é isso que a gente quer. Coração mais eficiente, menor demanda, para que a gente consiga fazer mais exercício com menos esforço, e quem ganha é a saúde do seu coração. Vamos para a segunda pergunta, que tem até uma relação. Taquicardia sinusal é grave? Primeiro vamos entender o que é taquicardia. Taquicardia é quando o nosso coração está batendo acima de 100 batimentos por minuto. Em repouso, a nossa frequência cardíaca, como eu falei para vocês, não precisa ser tão alta. O normal é que a nossa frequência cardíaca fique abaixo de 80. Por quê? Porque a demanda energética do nosso organismo não está necessitando muito que a gente está em repouso. Então, a nossa frequência cardíaca fica mais baixa. A partir do momento que a gente faz algum exercício, algum esforço, a nossa frequência cardíaca aumenta. Eu considero taquicardia sinusal, frequência cardíaca acima de 100 batimentos, e o sinusal significa o seguinte: o impulso elétrico está correndo da forma fisiológica. Está saindo lá do átrio direito, que é onde sai o primeiro, como se fosse o primeiro choque, e essa onda elétrica vai ser transmitida para todo o coração para que a contração das cavidades do nosso coração ocorra de uma forma sincronizada, para que o sangue seja injetado de uma forma progressiva para frente, para chegar em todo o nosso organismo. Então, o ritmo sinusal quer dizer que o pulso elétrico está saindo lá do local normal, fisiológico, e está correndo de uma forma natural ao longo do nosso coração. E taquicardia sinusal quer dizer que o nosso coração está batendo acima de 100, mas mantendo essa estruturação do impulso elétrico de uma forma normal. É grave? Quais são as condições que podem levar a taquicardia sinusal? Uma questão fisiológica é o exercício físico. Eu posso ter uma taquicardia sinusal inerente à necessidade ali durante o exercício físico. Alterações que podem levar a taquicardia sinusal. Anemia, ou seja, meu sangue está com pouco glóbulos vermelhos, eu preciso que o sangue precisa circular, os glóbulos vermelhos são responsáveis por circular o oxigênio, eu estou com uma anemia, quanto mais grave a anemia, maior essa dificuldade de circular os glóbulos vermelhos para chegar a distribuir oxigênio pelo organismo, eu posso ter uma taquicardia. Para tentar compensar essa carência de glóbulos vermelhos no sangue, para poder circular hemoglobina e chegar oxigênio no nosso corpo. Então, a anemia é uma causa de taquicardia sinusal. Outra causa de taquicardia sinusal são episódios de febre. Eu estou com uma infecção, estou com uma febre, o meu sistema está querendo combater esse agente infeccioso, então a gente pode ter uma taquicardia sinusal inerente a quadros de febre. Alterações na tireoide, a elevação dos hormônios tireoidianos, utilização de suplementação que tem hormônio tireoidiano pode levar ao aumento dos hormônios tireoidianos na circulação e levar ao aumento da frequência cardíaca, levando a uma taquicardia sinusal. Essas situações mostram que tem alguma coisa que não está funcionando normal e é como se fosse um sinal de alerta. Ó. A gente precisa ver o que está acontecendo com o nosso organismo, porque frequência cardíaca acima de 100, a gente em repouso não é normal. Então, essas são algumas condições que podem levar a taquicardia sinusal. Quanto mais grave essa taquicardia sinusal, quanto mais alta a frequência cardíaca, menor o seu coração consegue bombear o sangue. Eu sempre falo para meus pacientes, o coração contrai para expulsar o sangue e relaxa, ele enche de sangue. Então, para ele fazer uma boa contração e jogar bastante sangue para fora, ele precisa ter um bom relaxamento, para que ele encha de sangue, quando ele for contrair, ele tenha volume suficiente dentro dele para poder bombear a maior quantidade de sangue. Quando eu estou numa taquicardia sinusal, uma taquicardia muito aumentada, o meu coração está contraindo e relaxando de uma forma muito rápida. Então, ele não relaxa de uma forma adequada, então ele contrai muito rápido, não consigo encher adequadamente esse ventrículo e acaba que eu contraio com pouco sangue. Quais são as consequências que podem vir inerentes a essa taquicardia sinusal? São alguns sintomas.
sensação de escurecimento da vista, uma fraqueza, uma fadiga intensa, até uma incapacidade de fazer suas coisas do dia a dia. Então, essas taquicardias sinusais podem levar a esses sintomas, não é o normal. Essa sensação desse cansaço, dessa fadiga intensa, são mais associadas a arritmias, alterações bem expressivas na frequência cardíaca, na contração e relaxamento do coração, que pode impactar e levar a esses sintomas. Se você tem taquicardia sinusal e isso é rotineiro, faça sua avaliação, procure para tentar identificar o motivo pelo qual o seu coração está batendo mais rápido e isso não é o normal. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar sua curtida, ative as notificações e eu quero ver vocês inscritos no meu canal, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações sobre saúde que está impactando positivamente a sua saúde. Eu tenho certeza que vai impactar positivamente a vida de todas as pessoas. Vídeos todas terças e quintas às 18h30 com conteúdos sobre saúde e eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.